Olá, vamos falar nessa aula sobre autoresponder e funis. Essa questão mais conhecida, do e-mail marketing, sequência de e-mail. E para isso eu espero que você já tenha feito o teste do envio direto, o jogo curto, para saber quanto é que está convertendo. Então, vamos pegar um exemplo aqui. A cada R$200 de tráfego que nós estávamos comprando, estávamos então fazendo 10 vendas. E vamos supor que você colocou a página de captura ali no meio e de repente caiu para 5. Então, isso significa que você precisa melhorá-la, para atingir pelo menos a igualdade. Aí você vai estar, além de fazendo vendas, gastando os mesmos R$200 e gerando 10 vendas, você estará também fazendo lista. Isso é muito bacana, E o intuito justamente desse nosso recheio, dessa nossa estratégia, é fazer mais vendas. Então, o intuito é chegar a 20, é dobrar, pelo menos. Na verdade, você pode fazer até mais, Bem, então a estratégia é muito simples. Nós vamos gerar esse tráfego, vamos enviar para uma página de captura. As pessoas que já deixaram o e-mail, nós vamos enviar para uma página de vendas e aí umas vão comprar, outras não, e algumas vão abandonar a página quando se depararem com a captura. Para essas pessoas, nós vamos utilizar estratégias de remarketing que nós vamos ver nas próximas estratégias aí adiante. Para as que não comprarem, nós vamos fazer esse relacionamento através de uma sequência de e-mails e no quinto e-mail nós vamos fazer a oferta, vamos enviar para a página de vendas. Então, vamos falar um pouquinho da página de captura, A página de captura, ela precisa ter o que a gente disse que é o elemento encadeador. E é muito importante, se você conseguir utilizar as mesmas características de linguagem, de argumento, se possível até as mesmas fotos ou então padrões de cores que você utilizou tanto no anúncio quanto na página de vendas, Tem que ficar encadeado isso. Se você é da minha época, você já leu Gibi da Turma da Mônica, Na minha época não tinha internet, a gente lia Gibi e no finzinho sempre tinha uma tirinha contando uma história com 3 imagens. A pessoa tem que ter essa sensação. O anúncio é uma imagem de entrada. Ali na página de captura ela vai ter uma segunda imagem que vai dar o meio de campo, mas é continuidade da primeira. E aí depois ela vai se deparar com a terceira imagem na página de vendas. Imagem é algo que cria muito essa questão de continuidade. Ela tem que enxergar, talvez, na imagem, uma continuidade daquela história, daqueles personagens, daquela descoberta. E quando, além da imagem, você realmente cria uma historinha, A headline vai acompanhar essa evolução, o texto vai acompanhar, a recompensa vai acompanhar, a página de vendas vai acompanhar. Então aí você criou um alinhamento necessário para otimizar a sua conversão. E é justamente disso que se trata esse elemento encadeador, que a gente tanto fala. Então são vários elementos e você tem que ter o cuidado de ligar uma ação à outra. Quando ela faz o clique, seja para onde for, você não pode criar algo que quebre aquilo. Então nós vamos falar disso também com relação à sequência de e-mail. Esse elemento encadeador precisa estar presente. Se você manda um e-mail e ela tem que clicar para ir para outro lugar, tem que tomar muito cuidado para onde é que ela está indo. Se ela sentiu que aquilo fez sentido, então o próximo e-mail que você vai enviar, ela vai clicar novamente. Isso tem a ver com a queda de taxa de abertura. Talvez você ainda não tenha parado para pensar nisso, mas esse é um dos fatores. Evidente que a headline conta, Tudo é um reforço para que a pessoa fique ali alinhada para o momento da conversão, seja de abrir um e-mail, seja de clique, seja de compra, enfim. Mas a questão é, para facilitar com que ela deixe o e-mail dela na sua página de captura, é preciso criar uma recompensa digital, E serve justamente para isso. A recompensa tem que ser algo que ela veja muito valor, Provavelmente alguma coisa relacionada à solução de um dos problemas. Se você fez aquele mapeamento do público lá, você deve ter levantado vários problemas. Se você for afiliado, talvez o produtor já tenha um bônus ou já tenha algo nesse sentido, essa recompensa. E se você é um afiliado que tem autoridade, também, vai lá em cima daquelas dores e cria algum tipo de material, ensinando alguma coisa prática e tranquila, Muita gente erra na recompensa digital porque quer fazer algo muito complexo, Eu errei com relação a isso. Quando eu estava desenvolvendo um produto de ganhar dinheiro na internet, que é o Desafio 3K, eu queria desenvolver um guia que ia ensinar a pessoa a ganhar os seus primeiros R$10.000. Só que isso poderia ser muito complexo. Na verdade, o que era necessário fazer? Ensinar ela a ganhar R$100. Se você consegue fazer alguém ganhar R$100 mostrando parte do método, então isso já é suficiente para ela sentir que aquilo funciona. Opa, testei e funcionou.
Então você não pode complicar. Essa recompensa não pode ser uma bíblia, tem que ser alguma coisa bem direta ao ponto, que resolve um problema, algo que ela consiga aplicar. Então tenta fazer algo simples, tá? Algo que dê resultado para ela. Se ela aplicar aquilo, vai trazer resultados. E é isso que tem que acontecer. E a chamada disso tem que estar claro. O que você está resolvendo? Não é fazer estripulia na headline. Nós vamos dar uma continuidade e fazer um conteúdo ali, uma chamada para ação bem objetiva. A pessoa deixa o e-mail dela ali e ganha o quê? Tem que ser algo dentre aquelas dores que você mapeou, tá? E isso aumenta muito as chances dela deixar o e-mail dela lá. E nunca é demais falar que você não vai vender produto, tá? Você vai vender solução. Então não é, olha, esse e-book. A questão é o que isso resolve, é a solução que você tem que jogar os holofotes. E aí o produto em si, né, essa recompensa, pode ser um e-book, pode ser uma videoaula, né? Pode ser uma amostra grátis, dependendo aí do tipo do seu produto, pode ser algum cupom de desconto, ou pode ser até a chamada para um evento. Você utiliza escassez e fala, olha, é o evento restrito para 20 pessoas, para 200 pessoas, onde nós vamos te ensinar a economizar 70% nos enxovais. É importante que isso resolva algum tipo de problema, ela tem que ver esse benefício, tá? Talvez o gatilho da ganância, ela tem que ver uma oportunidade muito clara ali de resolver um problema. E lá dentro desse material, tá? Vamos supor que seja um e-book. Aos poucos, né, em conta-gotas, primeiro você vai, enfim, né, resolver o problema dela, mostrar ali. E no desfecho de tudo isso, tá? Você coloca algumas ideias já de que saber importar, pegando essa vertente aí dos enxovais, saber importação pode ser uma fonte de renda, ela pode revender muita coisa. Então o script, tá? O script é aquele padrão. Você vai começar sempre chamando a atenção dos capítulos, o que nós vamos ver nesse capítulo, qual é o passo a passo, o que nós vamos aprender aqui. E aí você conta uma história sempre, tá? E ao mesmo tempo vai resolvendo o problema dentro desse ambiente de história, justamente para que no desfecho final você mostre para ela o quão interessante e lucrativo pode ser a questão da importação. E ali dentro, tá, você já pode colocar links para que essas pessoas sejam redirecionadas para zonas de engajamento. Nós vamos falar, tá, para onde enviar essas pessoas aqui dentro da sequência de e-mail. Nós vamos falar sobre cada um dos e-mails, qual é o conteúdo, e já já você vai entender as possibilidades de onde enviar essas pessoas. A questão é que a recompensa, tá, tem que ser algo prático, algo claro, algo que resolva um problema, e ali dentro você já começa a instigá-la, tá, com relação a outras coisas, a outras possibilidades que aquele conhecimento, ou então que a resolução daquele problema pode trazer para a vida dela. Talvez essa pessoa que baixou essa recompensa, né, essa mãe, para economizar no enxoval do filho, ela nem sonha que isso pode se tornar algo que vai resolver os problemas financeiros dela. Então, além de economizar, se ela aprende a importar, ela pode importar outros tipos de produto e resolver muito mais do que o problema dos enxovais. Ela pode ganhar dinheiro com isso. E aí entra justamente a parte dos gatilhos mentais. Você vai alinhar, né, talvez através da ganância, talvez através da curiosidade, para que ela clique no link e vá para outro lugar que vai dar continuidade àquele bate-papo, né? Tudo sempre muito alinhado ali, o máximo de alinhamento possível, tá? Você está usando algum tipo de padrão de cor? Então repita esse padrão em toda a sua comunicação, tá? Você precisa criar o que a gente chama de identidade visual. A pessoa tem que sentir que não mudou o assunto, aquilo ali, né? Aquele ambiente, o assunto, as fotos, tudo, o tipo de linguagem, está seguindo uma ordem que está trazendo essa sensação de que ela está aprendendo, ela está avançando. A mesma coisa com relação à videoaula. Você pode colocar os links lá, você pode fazer uma sequência de vídeos que você vai distribuir nos e-mails, né? Então, o primeiro vídeo eu vou te ensinar isso, o segundo vídeo eu vou te ensinar isso. Nós vamos falar um pouco dessa sequência de e-mails. Se for uma videoaula e você quiser distribuir isso, ótimo, beleza? Tudo tranquilo, tudo simples. Nós vamos gerar o tráfego, mandar para a página de captura. A pessoa se inscreveu na lista, então nós vamos enviá-la para a página de vendas e vamos também enviar a recompensa no e-mail dessa pessoa. E vamos falar dessa sequência de e-mails também. Tanto da parte do conteúdo, tá? Qual é essa sequência? O que tem que ter nessa sequência? Para onde nós vamos enviar essas pessoas? Bem como qual é a estrutura de e-mail marketing otimizada. Nós vamos entender isso, tá? Nós vamos falar de conteúdo e de técnica. Então, primeiro, falando sobre conteúdo, né? O primeiro conteúdo, o primeiro e-mail é a recompensa. Você vai entregar
a recompensa para essa pessoa. Texto simples, sem enrolação, tá? Encher linguiça sempre é chato, né? Eu acho que você já sabe disso. Então, quando tem que ser objetivo, nós somos objetivos. Quando a gente precisa se alongar para explicar alguma coisa e até correr o risco de ser prolixo, né? Ficar falando aquilo várias vezes, a gente é. Mas nesse caso, né, é só entregar a recompensa. A pessoa tá louca para receber aquilo, você vai lá, entrega sem ficar enchendo linguiça e até ganha uns pontinhos por isso, né? Se você enche de muita linguiça, fala, nossa, que pessoa chata, e já não quer abrir os seus próximos e-mails. Então, beleza, o momento da recompensa é cercado de ansiedade, você entrega, dá votos motivacionais, tá? Falei, eu tenho certeza que vai te ajudar, me ajudou bastante, espero que você goste, só isso, tá? O segundo e-mail você envia depois aí de 2 a 3 dias, e é um e-mail que deve ser motivacional, preferencialmente, eu vou passar aqui. Tá? Primeiro e-mail, recompensa. Segundo, motivacional. Terceiro é um e-mail de dica, tá? Quarto, você vai matar a objeção e já gerar antecipação. E o quinto é oferta. Você pode inverter isso daqui, mas pelos testes que eu fiz, o que funciona melhor é isso daqui que eu estou te passando nessa ordem. Então, o segundo e-mail é o motivacional, onde você vai vender a transformação. Você vai falar como é bom parar de fumar, o que eu faço hoje depois que eu larguei o vício, por exemplo, né? Ou então, como é bom ter poupado 70%, o que deu para você fazer com relação a essa economia, você começou a vender, revender produtos, então você vai passar informação nesse segundo e-mail inspiracional, motivacional para a pessoa vivenciar que aquilo que você está passando pode ser para ela também, aquilo na verdade é para ela. E aqui tem uma outra sacada também, tá? Que é com relação ao elemento encadeador. Você vai falar, comece falando, perguntando se ela gostou do material, porque também pode ser que ela não tenha nem visto ou nem aplicado nada ainda. E quando você começa a puxar a história daí, você fala como isso foi o começo da mudança que aconteceu na sua vida. Se ela ainda não tiver testado ou então não tiver consumido aquele conteúdo, isso vai servir como um incentivo para que ela fale, opa, eu vou dar uma olhada lá. Porque esse e-mail, tá? Esse segundo e-mail, o objetivo é despertar nessa pessoa uma coisa muito boa, ela enxergar, ela vivenciar que aquilo que você está falando é muito bacana e ela queria aquilo para ela. Então, se ela não tiver visto ainda o conteúdo, não tiver aplicado, ela vai ficar com uma vontade muito grande de fechar o e-mail depois e ir lá no e-mail anterior, abrir e colocar aquelas dicas lá para funcionar, ou então até mesmo consumir o conteúdo desse primeiro e-mail, que era o conteúdo de recompensa. Então, o conteúdo que você vai escrever aqui realmente tem que fazer, tá? Qual é o efeito que nós temos que provocar para a gente acertar a mão? A pessoa tem que ler aquilo e se imaginar no seu lugar. Falar, caramba, olha, isso transformou a vida dela, eu quero essa transformação para mim também. E sempre, tá? Sempre você vai colocar tudo dentro daquele formato padrão. Você vai chamar a atenção, já tem que ali ter um resumo muito interessante do que você vai falar, passa para uma história, mostra ali como é que era difícil e como hoje tudo tá ótimo. E no fim você vai fazer uma chamadinha de ação, lembrando que no e-mail, tá? O que é importante? São as headlines, os títulos que você vai colocar. Se for desinteressante, a pessoa não clica, não abre, tá? E as primeiras frases, porque no e-mail aparece lá o comecinho do texto, do conteúdo do e-mail. Quando a pessoa está na caixa de e-mail dela vendo, ela se depara com o título e tem lá o início da escrita. Então, se você não coloca nesse início da escrita um resumo do que é que você vai falar de forma bem objetiva, a pessoa não abre. Se o título não tá bom, a pessoa não abre. Agora, para que ela clique, aí você vai usar essa estrutura também. No começo você já fez um resumo do que vai ser dito, começa falando uma história, tá? Você vai descrever algo que passou na sua vida, algo na vida de alguém que você conhece, tá? Você vai dividir, na verdade, momentos da sua vida em pequenas pílulas. Você vai soltando essas pílulas em cada e-mail. A pessoa vai criando a sensação que ela te conhece mais, porque você está contando histórias da sua vida para ela. Então ela vai criando uma conexão, já que todas essas histórias, tudo isso que você está contando, você fez um mapeamento, você sabe que são problemas recorrentes, é coisa que acontece no dia a dia dessa pessoa e você sempre está falando aquilo de forma persuasiva, ou seja, você não está tentando convencê-la de nada, você está apenas narrando o seu dia a dia e no caso desse e-mail, ressaltando como é a vida depois da transformação, para que a pessoa então entenda como essa transformação é bacana, isso na vida dela ia ser muito bom, ela tem que querer aquilo, beleza?
tranquilo. Vamos falar primeiro aqui da sequência, depois nós voltamos e vamos discutir para onde nós vamos enviar essas pessoas, tá? Então, o terceiro e-mail, você vai fazer um e-mail de dica em cima da proposta principal do produto. Então, qual é o problema, qual é a dor que nós vamos resolver? Aqui nós já vamos fazer uma introdução para puxar para o assunto, tá? Então, por exemplo, essa questão da importação. Como é que isso está lá na página de vendas? Como é que o produtor colocou isso? Ou se você é o produtor, como você montou lá? Importar o quê? Então, tem páginas de importação que falam que é possível importar qualquer coisa. Tem páginas que já estão mais específicas, elas estão falando de roupas. Tem páginas que estão falando de eletrodomésticos. Então, você vai pegar o que cabe melhor para sua persona e vai começar seguindo o script, tá? Fazendo a chamada interessante, colocando um problema que você vivenciou e conduzindo a história para como importar roupas foi algo que resolveu esse problema. Então, o importante aqui, tá, é você se atentar, que é uma dica, tá? Você vai falar o que você fez, não como. Então, o que eu fiz foi fazer um curso, eu consegui com esse curso aprender a importar essas roupas. Tem um sistema onde a pessoa deixa a encomenda na casa de um brasileiro no exterior, esse brasileiro nos envia, mas você não vai falar como em detalhes, tá? É só passar o que é que você fez e o como bem de leve, tá? Olha, alguém entrega a roupa para ela começar a se inteirar desse assunto. Aqui nós vamos começar a falar sobre o que ela vai encontrar lá na frente, justamente para, a partir desse instante, já começar a criar esse alinhamento que vai gerar a conversão. Então o assunto não pode mudar de uma vez para outra. Nesse e-mail aqui tem uma sacada também que funciona muito, que é justamente começar falando do e-mail anterior. Como eu disse, né, no e-mail anterior, hoje é muito bom fazer isso que eu faço, então ter isso que eu tenho, mas não foi fácil. Eu me lembro uma vez assim, assim, assim. Então aí você dá uma chacoalhada aí nessa outra dor, evidencia isso e constrói essa ponte mostrando como o principal assunto que está lá na página de vendas, que o produtor pegou para fazer a chamada principal, te ajudou a sair de um ponto de dor e chegar nesse ponto de sucesso, nesse ponto que ela sonha chegar. É tudo encadeado, na verdade, né? A gente está falando sobre dica, começa falando do anterior, então é muito importante essa questão da pessoa sentir que o assunto está fluindo, está caminhando, que é uma continuidade, que está tendo um bate-papo. Só que ao mesmo tempo nós vamos envolvendo essa pessoa nesse sentido persuasivo, de fazer com que ela se conecte a nós e passe a enxergar em nós um referencial para o que ela tem que fazer para chegar lá. E é muito importante, tá? Fazendo uma vírgula aqui, você dá uma olhada nesse conteúdo lá desse produtor. Muitas páginas de venda, qual página de venda serve melhor para você? Eu, por exemplo, tenho algumas páginas de vendas otimizadas para quem está desempregado, para quem nunca ouviu falar de marketing digital, para profissionais liberais, para quem é produtor e afiliado. Então, dependendo de onde o meu afiliado está atuando, tem uma página que é melhor. E aí ele entra lá e fala, opa, essa página aqui, o principal apelo é esse. Olha, ele está falando que ele conseguiu isso, isso, isso. Então eu vou trazer essa comunicação para cá. Ele conseguiu fazendo o quê? Importando camisetas, é isso que ele está falando lá no vídeo de vendas? Ótimo, então eu vou colocar esse assunto aqui para começar a criar esse alinhamento, tá? E aí você fala, então, o que você fez e um como, muito por cima, tá? Então, olha, as pessoas enviam para a casa de um brasileiro, esse brasileiro compra lá no exterior, e aí ele pega e envia para a gente, revende, e aí a gente consegue desconto, porque não taxa quando é presente. Então, assim, né? Você já passa só por cima, não entra muito em detalhe, tá? Até talvez isso aqui que eu disse já começa a complicar demais. Então, a questão também, tá? É manter a simplicidade, é tranquilo, tá? É seguro, é tranquilo. A gente não pode esquecer de toda a nossa comunicação. Você fez ali o texto, passa de novo, tá? Repassa, como se diz, e vai alterando, vai colocando gatilho, fala, cara, esse texto, essa palavra eu posso mudar isso? Será que se eu mudar essa frase assim fica melhor? Será que passa mais segurança? Isso daqui não está muito agressivo, talvez ela pode ficar com dúvida se eu falar isso daqui, né? É bom tirar. Então tenta realmente deixar o texto otimizado, objetivo, né? Você faz a releitura e vai inserindo gatilhos, vai substituindo frases e palavras por outras que causem mais impacto. Então é isso é treino, tá? O principal objetivo desse e-mail é justamente você já passar uma dica de algo referente à oferta que vai vir mais adiante. A gente já começa a passar aqui dicas de como importar pode ser bacana, né? O que dá para importar,
como parar de fumar é bom, né? Como é o primeiro passo para você conseguir. Então você começa a puxar já o assunto, você vai implantar aqui a ponte que vai começar a fazer essa transformação. Talvez a sua recompensa não estava tão alinhada com a página de vendas e até por isso a pessoa não compra de primeira. Ela caiu aqui, nós vamos criar esse alinhamento. O funil serve para isso, a sequência de e-mail, tá? Você vai engajando a pessoa, vai gerando mais confiança, mais segurança, ela vai te conhecendo melhor através das histórias, vai se conectando contigo e aí cabe a você conduzir para onde ela tem que olhar. Então, você já vai fazer, a partir do terceiro e-mail, essa indicação. Ela tem que olhar para isso, porque lá na frente, né, daqui 2 e-mails, ela vai se deparar com a página de vendas. Beleza? Show! Então, no quarto e-mail, nós vamos apenas matar objeções. Você vai sempre seguir aquele script, né? Chamar a atenção, contar uma história, e a história vai ser, olha, eu recebi alguns e-mails com várias dúvidas de pessoas que já estão colocando a mão na massa e colhendo resultados. Então eu resolvi escrever esse e-mail com as dúvidas mais frequentes e espero que isso possa te ajudar de alguma forma. Ponto. A pessoa já viu ali que tem outras pessoas colocando a mão na massa e se ela ainda não está colocando a mão na massa, você vai fazer com que ela coloque. Isso gera nela uma questão de prova social. Se até agora ela não colocou, ela vai parar e falar, cara, deixa eu ver aqui quais são as dúvidas dessas pessoas, porque vai que realmente é difícil e eu não vou conseguir, né? Deixa eu ver aqui o que é que o pessoal está falando. É uma espécie de prova social, tá? Que você vai criar perante o ponto de vista dessa pessoa. Então você vai pegar dúvidas e vai matar essas objeções, tá? As dúvidas, as perguntas dessas pessoas são as objeções. Então serve para mim, é muito complicado, e se eu não gostar, mas será que essa coisa de importação é segura? Essa pessoa que recebe essa encomenda, ela manda isso mesmo? Eu pago essa encomenda quando? Quando chegar aqui, ou tem que enviar o dinheiro antes? Então esse tipo de dúvida, esse tipo de questão, tá? Você vai colocar isso, então pode ser em pergunta e resposta, tá? E no fim do e-mail você vai gerar antecipação. Fala, olha, eu sei que algumas caminhadas que a gente faz na vida ficam muito mais difíceis quando nós estamos sozinhos. No próximo e-mail eu quero te falar sobre uma pessoa muito especial que eu conheci e através dela a minha jornada rumo à mudança e à melhoria de vida ficou muito mais fácil. Ponto final. Eu estou falando aqui como se você fosse afiliado, mas caso você seja produtor, tá, você vai passar, é o mesmo intuito, tá? Essa questão da sequência de e-mail, você entrega a recompensa, né? Faz algo motivacional do tipo, você consegue, nesse caso você é a autoridade, né? Sendo o próprio dono do produto. Pega ali no outro e-mail, no terceiro e-mail, o principal problema que você vai resolver no seu produto, né? Pega e agita aquilo e fala um pouco mais sobre como você resolveu esse problema sendo você, ou como outras pessoas resolveram esse problema. E aí no quarto e-mail você mata as objeções, né, as dúvidas mais frequentes que você recebe. E no quinto e-mail, a antecipação que você vai fazer pode estar relacionada a um bônus exclusivo, a um desconto, a um grupo exclusivo, tá? Essa coisa de grupo funciona muito bem. É um grupo fechado do Facebook, ressaltar isso, um grupo secreto, essa coisa da comunidade ajuda, né? Você fala, olha, você vai estar num ambiente onde tem várias pessoas e que eu criei essa área lá só para realmente quem está dedicado, quem está focado a conseguir esses objetivos. E o pessoal é muito colaborativo, eles ajudam uns aos outros, eu também estou lá, né? Então você cria essa antecipação no sentido de que vem algo realmente muito bacana aí e fala, olha, eu vou pensar em alguma coisa bastante especial para te dar essa força, porque eu sei como o caminho pode ser solitário, pode ser difícil e eu não quero que você passe pelo que eu passei, né? Aí entra a questão dos porquês. Por que essa pessoa está fazendo isso? Então tem que ser algo que faça sentido, tá? Para você, para ela, para a página de vendas, para que tenha esse alinhamento. Beleza? É preciso entender que quando a pessoa se cadastrou na página de captura, você já envia ela para a página de vendas. Isso daí já vai gerar vendas, algumas vendas para algumas pessoas. Porém, para quem não comprou, ela está seguindo ali no funil. E o próximo e-mail, que é justamente o e-mail de oferta, você tem que enviar para uma página alternativa. Não é recomendado você enviar para a mesma página de vendas que essa pessoa foi enviada quando ela deixou o e-mail dela. Então, se você é produtor, cria uma página alternativa. Se você é afiliado, tá? Ou você cria a página alternativa sendo a primeira quando ela deixou ali o e-mail dela na página de captura, ou então agora. Faruk, não tem página, então manda para a mesma. Agora é muito importante estar falando aí com relação ao afiliado, você
ter a sua estrutura de trabalho, você precisa ter as suas páginas, né? Quanto menos você depender do produtor, melhor. Você tem um negócio, então, né? Agora, se você está só enviando ali para o produtor, fica muito complicado, você sai no prejuízo. Então, quanto mais estrutura você tiver, melhor. O que é recomendado, então, é fazer uma página para enviar essas pessoas, uma página diferente da primeira. Se não, envia para a mesma página, sem problema algum. Essa página nova, ela precisa estar alinhada com o que você disse ali, né, em cada um dos e-mails. E padrão de cor, foto, argumentos, tá? Tenta alinhar isso ao máximo para não ficar disruptivo. Tem que ter uma continuidade. Falei isso já pra caramba, né? Mas é porque isso é o segredo, no fim das contas, de tudo. Quanto mais alinhamento, mais conversão. E falando do conteúdo do último e-mail, né, do quinto e-mail propriamente dito, é um conteúdo onde você vai estruturar através de uma oferta irresistível. Então basta seguir o passo a passo da nossa aula onde nós falamos sobre a oferta irresistível, né, a última aula depois da conversão, intitulada Comunicação de Vendas e CTA. E seguir aquele passo a passo, usar os 4 elementos e estruturar seu texto para aquilo. Evidente que no começo, tá, você linka com a última mensagem, com o último e-mail. Olha, eu fiquei de entrar em contato com você, estou aqui então para falar, e coloca ali, né, a sua oferta de forma bem clara, seguindo aqueles elementos. Tá? Não adianta você chegar aqui, talvez você pode até pensar, nossa, Faruque, mas agora que é o e-mail das vendas, e aí você não vai dar um exemplo como você deu nos outros. Não precisa. Se você fez todo esse passo a passo e a pessoa abriu e está ali te acompanhando, ela vai comprar, tá? Não é essa neurose da questão do momento da oferta, não é fazer uma oferta matadora, e aí tentar fazer toda a conversão aqui nesse último e-mail. A conversão, ela está espalhada, tá? Se a pessoa está abrindo o seu e-mail e está lendo, você saber quais são os e-mails que está sendo aberto, a taxa de abertura, a taxa de clique, né? Quantas pessoas estão clicando dentro do seu link. Nós vamos falar agora sobre links, que você vai ter que colocar aí dentro de todos esses e-mails. É muito importante, tá? Colocar o link, primeiro, para a pessoa criar o hábito de clicar, e segundo, para você mensurar esse engajamento. O que você está dizendo está fazendo com que ela clique nos links ou não? Isso é muito mais importante, mas muito mais, anos-luz, tá? Do que você tentar ir para o tudo ou nada aqui nesse último e-mail e querer fazer aquela coisa de outro planeta. Evidente que se você faz um bom texto, e tem lá, né, na oferta irresistível, passo a passo completo, você otimiza as chances de conversão. Mas a questão é, o ponto-chave que eu quero trazer e colocar o foco aqui para você é justamente que a conversão está espalhada pelo seu funil. Não é uma concentração de esforços num ponto único, tá? Isso tem que estar vindo, isso tem que estar fluindo. E aí, esse e-mail é só um passo a mais, natural, para que a pessoa compre de você, tá? Ela já está vindo. Então, se ela já está vindo lá de cima, agora é só uma consequência. E você vai seguir o script da oferta irresistível, que vai dar tudo certo. Isso daí, não se preocupe, tá? Não precisa ficar neurótico com essa parte da oferta. Basta seguir essa nossa aula do módulo de preparação, intitulada Comunicação de Vendas e CTA. Tá? Só isso, simples assim. Então, dando seguimento aí à aula e focado em ver apenas aquilo que a gente tem que ver, tá? Não vamos ficar no óbvio. Aqui não é lugar de obviedade. Quer fazer um texto de oferta matadora, você vai conseguir encontrar muita coisa. Nós vamos seguir, então, observando aquilo que é essencial, aquilo que ninguém fala, né? Que muitos chamam de pulo do gato. E vamos falar, então, dando seguimento aí com relação aos links, tá? Que serão necessários colocarmos aí dentro de cada um desses e-mails. Então, o primeiro link é o link da recompensa, né? Você vai entregar a recompensa para a pessoa nesse primeiro e-mail. O segundo e-mail motivacional, nós vamos fazer uma técnica conhecida como triplo engajamento, e é muito simples, tá? Você vai pegar um vídeo do seu canal do YouTube, o link desse vídeo, fazer uma publicação na sua fanpage do Facebook, colocar esse link lá, copiar o link dessa publicação do Facebook e colocar no e-mail. Então, o segundo conteúdo motivacional, você vai colocar uma chamada para dar maiores informações. Olha, clique aqui e descubra como você é capaz, alguma coisa nesse sentido. Há um vídeo motivacional, algo assim. E é evidente que se for da sua autoria ou se for do autor do produto, melhor ainda, tá? Reforçando sempre a sua autoridade. O intuito aqui é o seguinte, a pessoa clica no e-mail,
né? Ela viu o seu e-mail, clicou no link, ela vai para a sua fanpage. Lá na fanpage, ela além de assistir o vídeo que você mandou ela para lá, né? Ela normalmente dá uma olhada na fanpage, acaba se envolvendo com outras publicações também e curte a fanpage. Muitas também pegam e clicam no vídeo e vão pro canal do YouTube, assistir lá no YouTube. Uma vez lá no canal, a mesma coisa, ela vê outros vídeos, ela muitas vezes se engaja e se inscreve no canal também. Então essa técnica é ótima para você espalhar aí a sua audiência em vários canais de comunicação, porque pode ser que essa pessoa que entrou na sua lista só entrou para pegar o conteúdo e ela não é muito de e-mail, então ela não vai ficar abrindo o e-mail. É muito melhor ter essa pessoa no seu canal do YouTube ou na sua fanpage. Lá são locais, outras zonas de engajamento que você pode impactá-las com a sua comunicação. E você pode fazer isso com qualquer outra rede social, qualquer coisa que seja linkável, né? A maioria das redes sociais você consegue publicar dentro do Facebook. Uma vez publicado lá, você pega e utiliza esse mesmo princípio, tá? Então, seja a rede social que for, ou que seja seu site, por exemplo, você vai criar uma publicação na sua fanpage e aí você vai pegar o link dessa publicação e enviar dentro do e-mail. A pessoa clica, vai para a sua fanpage. E aí você precisa ter conteúdo, tá? Se você ainda não está fazendo conteúdo para fanpage, para canal do YouTube, comece agora, porque isso é muito importante. Nós já falamos disso daqui. Se você não quiser fazer também, tá tudo bem. A questão é que tem pessoas que estão querendo estruturar um negócio sólido e tem gente correndo atrás de renda extra. E nada contra quem está correndo atrás de renda extra, não. Você tem que respeitar o seu momento. Só que comece já a ter essa visão, tá? Que, olha, eu preciso ter a minha presença digital ampliada. E não significa que isso tem que ser você mostrando a sua cara, não. Talvez você é um tipo de afiliado aí que trabalha com vários tipos de nicho, você precisa ter uma marca, né? Para concentrar então os holofotes em cima dessa marca. Então essa marca tem que estar lá, uma fanpage dela, investidor de ouro, né? Ou então importação fácil, né? Cria um nome e aí tem lá uma importação fácil, né? No YouTube, no Facebook, no Instagram, né? Tá em todos os lugares possíveis ou que estejam o seu público prioritariamente. Justamente porque essa técnica vai levar a pessoa para sua fanpage e a tendência é ela rolar a tela depois dela consumir o conteúdo e ver o que tem lá e curtir. Ou então ela assistir o vídeo, gostar tanto e clicar para ir para o seu canal do YouTube, assistir outros vídeos lá, gostar e tá lá também. Então com essa técnica você consegue fazer com o Instagram, com o YouTube, com o seu site. Você pode colocar o link do seu site, faz uma publicação na sua fanpage, coloca o link do site e envia esse link da fanpage do Facebook dentro do e-mail. Então a pessoa cai lá, lê a publicação, vai dar uma olhadela na sua fanpage, curte, clica, vai para o seu site. Então isso faz com que você consiga espalhar essas pessoas em vários locais, em várias zonas de engajamento. E num segundo momento você consegue impactar essa pessoa nesses outros locais. E outra coisa bacana é que o engajamento cresce bastante, tá? Ela vai estar lá olhando sempre todos esses canais. Se o seu conteúdo for bom, for relevante, isso é uma explosão de autoridade, de popularidade e de engajamento. A pessoa compra de você. Tá? E é muito importante, tanto no YouTube, quanto no site, quanto nesses outros lugares, sempre ter uma chamada de ação para a pessoa poder comprar. Pode ser que no segundo e-mail ela fique tão engajada olhando seu material e ela fala, não, eu vou comprar agora. E aí tem que ter um link lá fácil, tá? Mandando sempre para a página que ela já viu. Ok? Essa última página de vendas que a gente disse que tem que se criar uma página de vendas alternativa, exclusiva, essa só vai acessar quem abriu o último e-mail. E as pessoas vão deixando de abrir e-mail. Se você trabalha com e-mail marketing, você sabe que no começo, o e-mail da recompensa, vai lá, 80% abrem. Né? O segundo e-mail passa lá 70, 69, 68, né? 50, terceiro, vai caindo. Então a tendência é cair. São poucas as pessoas que chegam no último e-mail, na verdade, com relação a todas que entraram no funil. Então, por isso é importante utilizar essa técnica, essa estratégia, talvez, né, de deixar esse público espalhado e à vontade na zona de engajamento que ele se identifica mais. Tem pessoas que estão sempre no YouTube, tem pessoas que estão sempre no Facebook, tem pessoas que sempre estão no Instagram, tem pessoas que sempre estão no seu site. Então, você consegue impactar essas pessoas em outros locais. E também tem aquele problema, né? Depois que a minha sequência de e-mail termina, eu faço o quê com essas pessoas do e-mail? Você vai criar
broadcasts, você vai enviar e-mails avulsos sempre que tiver algum tipo de conteúdo novo. Olha, conteúdo novo no meu canal do YouTube, conteúdo novo na minha fanpage, conteúdo novo no meu Instagram. Você continua enviando alguns tipos de conteúdo, alguns tipos de conselhos para essas pessoas nesses outros locais. E uma coisa também muito bacana que muitas pessoas fazem é parcerias entre outras pessoas que trabalham com algo semelhante ao que você trabalha. Elas fazem da seguinte forma: você termina de entregar esses 5 e-mails, vamos pegar aí que é mais ou menos 3 dias de diferença entre um e-mail e outro. Então, primeiro e-mail, 3 dias depois o segundo, 3 dias depois o terceiro. Então você passa praticamente 15 dias se comunicando com essa pessoa via e-mail. Terminados esses 15 dias, você pega o e-mail de outro produtor, pega o e-mail de outra pessoa e vai montando a sua esteira de vendas, tá? Tem muitos produtores que fazem essa parceria entre eles. Então, se eu tenho um produto de vendas na internet, eu pego um de um parceiro meu. Passou ali os 5 e-mails, a pessoa não comprou, então ela continua e aí nós vamos falar desse parceiro. E aí passaram aí mais 15 dias, a pessoa não comprou, nós vamos falar de outro parceiro. O bacana disso é que você não precisa perder tempo, entre aspas, né, escrevendo e-mails. Essas pessoas já têm e-mails prontos, né? Cada produtor, cada parceiro. Então o que você vai fazer é só pegar e adaptar e montar. E aí você consegue montar uma sequência de 100 e-mails aí, com intervalo de 3 dias, já dá praticamente 1 ano de comunicação. Basta você sair para parceria, beleza? Então ficou claro essa questão do tipo de link, né? E aí nós vamos embedar esse link desse jeito aí, sempre na sua fanpage e em todos os locais, no seu site, na fanpage, né? No YouTube, tem que ter o link da página de vendas. Beleza? Show! E agora, por último, eu vou mostrar uma técnica, tá? Que eu, inclusive, fiz um curso sobre isso chamado Funis Verticais. Eu não sei qual é o seu autoresponder, caso você utilize essa questão do e-mail marketing. Eu uso o Lead Lovers e dentro do Lead Lovers existem gatilhos, tá? Se você usa outro tipo de serviço de e-mail marketing, né, outra plataforma, provavelmente tem na sua aí também, beleza? Eu vou mostrar dentro aqui do Lead Lovers, que é a que eu uso, porque o conceito você consegue adaptar depois para a sua ferramenta. E caso você esteja assistindo aí, não tenha ferramenta ou esteja insatisfeito aí com a sua ferramenta e queira migrar para o Lead Lovers, eu vou deixar o link aqui em cima, é um link meu de afiliado. Se você comprar pelo link, eu vou te passar como bônus aí o curso completo para você conseguir construir esses funis passo a passo dentro do Lead Lovers, ok? Isso serve para 2 motivos, essa construção, tá? Primeiro, para corrigir a questão do alinhamento. A gente sabe que muitas vezes a pessoa perde e-mail. Quando você está mandando e-mail de forma linear, ou seja, 3 dias envia um, o primeiro, né? Depois de 3 dias o segundo, depois o terceiro. Pode ser que a pessoa pegue a recompensa ali no primeiro, perca o segundo, perca o terceiro e vai abrir só o quarto. Então isso tira a efetividade que a gente precisa ter, né, o alinhamento para a conversão. Se ela está vivenciando aquela historinha, lendo e-mail por e-mail, ela está se engajando, ela está se envolvendo. E quando ela deixa de abrir um e-mail, ela quebra isso, né? Quando ela não consegue ler alguns e-mails e de repente se depara com um e-mail talvez até fora do contexto, né? Onde ela abre lá e está falando, como eu disse no e-mail anterior, ela fala, cara, não vi o e-mail anterior, e muitas vezes ela nem busca ver. Então, essa técnica, isso daqui serve para corrigir isso, nós vamos melhorar esse alinhamento e nós vamos aumentar também o número de pessoas que chegam no fim do funil. Como eu disse, você já deve ter verificado isso, a tendência das pessoas que caem num funil de e-mail é ir abandonando. Então, a taxa começa alta, né, e vai caindo. Essa técnica serve também para você reduzir drasticamente essa queda. E vamos entender por quê. Aqui no exemplo vai ficar bem claro. E essa é uma técnica que eu resolvi chamar de funis verticais, porque ao contrário dos e-mails chegarem linearmente para o lead, né, ele ia andando ali na horizontal, como na imagem aí, que você está vendo, né, ele vai andando e vai recebendo. Nesse outro sistema, que eu chamo de funis verticais, ao invés de receber e-mails lineares, o que acontece é o seguinte, a pessoa viu o e-mail, então clicou no link, ao invés dela andar na horizontal, naquele funil, como a gente viu antes, né, naquela sequência horizontal, ela vem para baixo. E nessa linha de baixo, tá, cada linha dessa daqui é um assunto diferente daqueles e-mails. Então lembra, o primeiro é para entregar recompensa, o segundo é motivacional, o terceiro é para dar dica, né, e assim por diante. Então quando ela entra no e-mail, clica no link, ela vai para a sequência de baixo. É outro, né, são outros e-mails de outros assuntos. Porém, se ela não viu ou então não abriu
o e-mail de um assunto específico, né? Vamos pegar um motivacional, né? Nessa sequência aqui tem e-mails, variações de e-mails falando sobre a questão emocional, tá? O mesmo assunto de forma diferente, headline diferente, começo diferente, para que a pessoa, caso não clique, então ela não vai receber o próximo, ela vai receber uma segunda versão, como se fosse uma repescagem, uma segunda chamada. Então nós vamos enviar o mesmo e-mail com algumas variações novamente, falando, olha, eu vi que você não abriu o primeiro e-mail, então eu resolvi te mandar novamente. Ou seja, ela não é enviada para o próximo assunto do próximo e-mail até que ela abra o clique, né? Pelo menos aqui a gente fez 3 sequências, né? Nós vamos mandar o mesmo e-mail com o mesmo tema, o mesmo assunto, né? 3 vezes caso ela não abra. Então vamos supor que ela não abriu o primeiro e-mail e aí nós não enviamos o próximo assunto, nós enviamos a segunda versão desse e-mail que ela não abriu. E vamos supor que nesse segundo, por a gente ter mudado a headline, né, colocou o início dele diferente, ela resolveu clicar e ver. Então aí sim, automaticamente ela é colocada para receber daqui 3 dias o próximo e-mail com o próximo assunto. Então, independente do estágio que ela esteja aqui, clicou de primeira, clicou de segunda ou de terceira, ela só vai ser enviada para o próximo assunto, né, para o próximo e-mail do próximo assunto, caso ela leia o atual e-mail. De qualquer lugar que ela lê, ela clicou, então ela desce, ela vai receber então o próximo e-mail. E isso se repete, né? Se no próximo assunto ela não leu o primeiro, ela vai receber uma segunda versão. Se ela não ler, ela vai receber uma terceira versão para que ela abra. E nesse segundo e-mail, nessa segunda versão, você troca a headline, você troca o início do bate-papo ali, as primeiras linhas, né, que ela pode ver o que está escrito ali no começo, dentro do provedor de e-mail dela. Ela está lá dentro do Gmail, por exemplo, ela vê o título e vê o início da frase, do que está escrito no corpo do e-mail. E ela resolve se ela clica ou não. Então, o que nós vamos fazer é criar 3 versões diferentes do mesmo e-mail. Então, 3 versões diferentes do e-mail 1, 3 versões diferentes do e-mail 2, 3, 4, tá? Você não precisa reescrever todo o e-mail. É só mudar headline e as primeiras frases do e-mail. Simples assim, tá? Isso aqui é justamente para a gente garantir que a pessoa leia antes de receber o próximo. Então, se ela está lá no 4º e-mail, né, que é o e-mail anterior das vendas, ela precisa ver aquele último e-mail para criar antecipação. E ela perde aquele e-mail, não tem problema. O segundo e-mail vai ser disparado com o mesmo conteúdo ali daquele e-mail. Se ela não abrir, um terceiro vai ser disparado com o mesmo conteúdo do e-mail 4. Então você consegue aumentar a efetividade. Toda vez que ela clica no link, abre o e-mail, clica no link, ela volta para a primeira sequência do próximo e-mail. Então, muito simples, tá? A pessoa está lá no segundo e-mail, clicou de primeira, ela continua recebendo normalmente. Agora, se ela não clicou, não abriu, nós vamos enviar um segundo, né, um e-mail, digamos assim, de reserva, né, de segurança, e aí ela clicou no segundo, ótimo, então ela vai para o primeiro e-mail da próxima sequência. E com isso a gente consegue drasticamente aumentar o número de pessoas que ficam envolvidas, ficam aliadas e com isso as chances de conversão, bem como o volume de pessoas, tá? Às vezes a pessoa começou a se dispersar ali, no segundo você já coloca uma headline mais incisiva, ela não abriu mesmo assim, no terceiro coloca algo mais agressivo, então ela vai clicar, usa gatilho da curiosidade, da ganância, né? Tenta chamar a atenção dela para aquele conteúdo de outras formas, lembrando de manter a coerência. O que você colocar no seu título, ela tem que encontrar lá dentro desse e-mail. Então, com isso, nós conseguimos mais efetividade, mais conversão e mais tráfego, tá? Seu tráfego não fica disperso ali no meio. Você consegue fazer com que mais gente chegue no fim do funil. Simples assim, e isso realmente é lindo. Isso daí, se você aplicar, tá, com certeza já vai melhorar muito aí a sua conversão, as suas taxas de abertura, de clique, bem como o número de pessoas que vai chegar no fim do funil. Ok? Bem, aula pesada, né? Quase 50 minutos aí, mas espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula, na próxima estratégia.